Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu até já tinha dado a paz, mas duas pazes é melhor do que uma. Bem, agora nós vamos recitar o versículo que o pastor nos desafiou a decorar nesses dias. Vocês vão ficar com a Bíblia fechada, só eu vou estar com a Bíblia aberta para mim conferir se vocês estão falando certo. Pode não, pastor? Pode não. Eu tenho que conferir, né, pastor? Bem, irmãos, mas o nosso tema para este encontro, tema que o Senhor gerou em nossos corações, está baseado em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que nos leva, querido, a realmente a entendermos o maior propósito de Deus para as nossas vidas. Já temos aprendido ontem, hoje, sobre este tema, e eu quero novamente continuar falando aos irmãos nesse dia de hoje. Então, para que a gente faça menção do tema, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo esse texto da palavra de Deus, nosso versículo tema, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Todos encontraram, irmãos? Amém. Aleluia. Se você ainda não decorou como eu, depois dos 25, irmão, a gente fica com uma certa dificuldade de decorar as coisas, né? Aí você pode manter a Bíblia, mas o desafio continua. Decora esse versículo, porque ele é importante para as nossas vidas, e palavras como essa a gente tem que manter vivas em nosso coração. O versículo diz assim, irmãos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora dá para repetir todo junto, irmãos? Dá? Então vamos lá. Feche a Bíblia, só eu vou estar conferindo aqui direitinho, né? Cada um Ei, desse jeito nós não vamos chegar no céu, não. Vamos lá, vamos tentar novamente, ok? Vamos lá. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Eita, aleluia! Só mais uma vez para ficar melhor. Glória a Deus, melhoramos, temos uma avançada. Você está olhando a Bíblia? Rapaz, é só eu, pastor. Vamos lá, cada um aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! Agora vamos para o céu mesmo, irmão. Agora foi bonito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós temos aprendido nesses dias sobre algo muito importante que Deus fez por nós e em nós. Deus nos salvou, Deus nos colocou no seio da sua igreja, e Deus nos capacitou com dons, pela sua bondade, com a sua graça, dons e talentos, para servir a igreja. E quando eu penso em servir, irmãos, eu trago à memória a palavra que Jesus disse: aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, eu tenho observado, querido, que a filosofia, a metodologia, a prática da vida de Jesus
sempre foi um tanto diferente da nossa, um tanto diferente das dos homens, porque, segundo o conceito humano, a grandeza é daquele que senta-se à mesa, né? Mas, segundo a ótica e o olhar de Jesus, a grandeza não está em quem está sentado à mesa, mas em quem está servindo a mesa. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós aprendemos, querido, que pela palavra, pelo ensinamento de Jesus, o servir é sempre a melhor coisa. Tenho aprendido, pastor, que para a metodologia para separarmos, consagrarmos e orientarmos pessoas a serem encaminhadas para o ministério, seja ele em qualquer posição na igreja, deve ser seguido por essa ótica. Até onde, até quando e em qual ocasião esta pessoa está disposta a servir, há quanto tempo ela é servo na igreja, porque essa era a condição de Jesus. Condição que Jesus sempre exigia daqueles para estar perto dele, era a disponibilidade, a vontade, o amor, a alegria, o sentir-se realizado em servir. Para mim, amados irmãos, estar esta noite aqui no púlpito pregando a vocês não me torna nada mais, nada menos do que vossos servos, e eu faço com esmero no meu coração, faço com alegria, porque eu entendo firmemente que foi para isso que Deus me chamou. Aleluia. Para servir a igreja, seja no pregar, seja no ensinar, seja no exortar, ou em qualquer outra coisa, devo então fazer com alegria no meu coração. Por isso, meus queridos irmãos, observe atentamente os dons que Deus lhe tem dado, e entenda que o propósito para tal é para que você sirva como edificador da casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Não quero aqui nesta noite nos deter nas questões dos dons, pois eu trago no meu coração uma palavra prática para a liderança da igreja. Temos aprendido muito, pois o tema tem sido explorado de forma muito competente pelos irmãos que já ensinaram e já pregaram antes de mim. Esta noite eu trago uma palavra no meu coração para líderes que me ouvem aqui nesta noite, líderes como eu, da casa do Senhor. Por que eu faço isso, irmão? Porque eu tenho observado que o maior desejo do coração de um líder, maior desejo do coração de um obreiro da casa do Senhor, é ver a igreja bem, é ver a igreja crescendo. Todos nós desejamos pastorear uma igreja grande. Meu prazer nesta noite aqui é que não tivesse nenhuma cadeira vazia, e que nós fôssemos obrigados talvez fazermos o culto lá fora, pois a igreja ficasse pequena para o número de pessoas que viesse aqui. Acredito firmemente, querido, que esse é o sonho de todos nós. Eu sonho com a igreja grande, eu sonho com a igreja viva, eu sonho com a igreja dinâmica, eu sonho com a igreja vivendo em plena atividade, conquistando e sendo conquistada todos os dias. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, queridos irmãos, pensando coletivamente que esse certamente é o desejo do coração da liderança, dos obreiros que estão aqui nesta noite, eu quero trazer algo prático para a nossa vida nesta noite. Eu quero lhe falar sobre atividades práticas da igreja baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Para tanto, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2.
para basearmos, irmãos amados, a nossa fala nesta noite. Livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta o relato surpreendente, vivo e ativo da igreja primitiva, dos nossos irmãos. Eu quero ler a partir do versículo 42, do capítulo 2, versículo 37. Vamos para o 37, irmãos. 2:37 do livro de Atos, que nos diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varão, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Aqui é a igreja do Senhor sendo formada. Descobrimos que nesse sermão que Pedro está iniciando aqui, que abala o coração de uma grande multidão a tal ponto deles se questionar a Pedro: que devemos fazer para ser salvo? E Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. A igreja de Cristo, na sua grande maioria, a igreja dos remidos, dos lavados, dos perdoados, está no seu iniciando o seu pleno funcionamento. Agora vamos para o 42, irmãos. 42, a gente lê assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E mais o que, irmãos? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo. 45. Vendiam as suas propriedades, observe isso, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Não existia pobre e nem rico nessa comunidade, pois os que tinham dividiam com aqueles que nada tinham. 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de serem salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Quem de nós não sonha com igreja dessa, irmãos? Quem de nós? Observe que o relato do capítulo dos versículos 42 em diante
é o relato daqueles que anteriormente no 37 estão questionando que devemos fazer para ser salvo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Eles entregam a sua vida a Cristo e passam a viver uma vida desejosa por todos nós, uma vida exemplar. Será se existe, irmãos, algum meio de vivenciarmos, de sermos uma igreja como essa? Sim, eu acredito firmemente que isso é possível, porque em primeiro lugar Deus quer realizar em nossas vidas. Agora eu tenho observado também, amados irmãos, depois de quase 25 anos de ministério, que muitas vezes nós ficamos sem foco na liderança. Somos pastores, mas não sabemos o que estamos fazendo e nem sabemos aonde queremos chegar. Certamente, querido, em qualquer área das nossas vidas que agirmos desta forma, não iremos a lugar algum e não conquistaremos nada. Pois eu tenho entendido, queridos irmãos, que Deus, Ele não deseja que façamos muitas coisas. E às vezes a gente fica fazendo coisas demais. Nos enchemos de muitas coisas. E no final destas coisas realizadas por nós e pela igreja, nós descobrimos que só nos restaram duas coisas: canseira e enfado. Os resultados não foram os esperados. Por isso, queridos irmãos, eu tenho entendido que a igreja, nós os obreiros, precisamos de um foco na nossa vida. Precisamos redescrever a nossa vida ministerial. Precisamos reavaliar quais são os nossos alvos, quais são as nossas metas ministeriais. O que é que eu quero para esta igreja? Quando eu cheguei aqui, eu disse aos irmãos duas coisas. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu disse: eu tenho dois objetivos no tempo que Deus permitir que eu fique aqui com os irmãos. Não sei se será 1 ano, 6 meses, pertence a Deus, mas eu tenho dois objetivos. Primeiro, amados irmãos, é trazer de volta todos aqueles que um dia essa igreja perdeu. Então eu convidava os irmãos, o nosso primeiro foco de trabalho, de oração, vai ser nesse sentido. Nós vamos fazer uma agenda de visitação. Todo final de semana que eu estiver aqui, teremos culto no domingo, mas no sábado nós nos dedicaremos à visita constante aos irmãos e família que um dia pertenceram a esta igreja. Os irmãos entenderam, e para a glória de Deus, alguns nós já temos conseguido trazer. Sabe, irmãos? Então, a gente precisa às vezes redescrever valores, metodologia. Às vezes nós temos que descartar aquilo que não está funcionando. Às vezes nós temos que nos renovar. Durante a pandemia a gente ouviu muito isso hoje, João. E você um dia disse para mim na reunião: pastor, tem que se renovar. Eu digo: rapaz, o menino não sabe nem dos crentes, já está querendo ensinar. Mas depois eu pensei, eu digo: esse menino tem futuro, e ele tem razão no que está dizendo. Pois, irmão, a pior coisa é uma igreja raquítica e que não se renova. E quando isso, irmão, vem da própria liderança, é pior ainda. É pior ainda, irmãos. Então eu quero hoje colocar para os irmãos algumas colunas práticas
que eu acredito ser focos de sustentação na obra e no ministério de qualquer pessoa. Se queremos uma igreja viva, comecemos a pensar nesta igreja viva e comecemos então a fincar focos, construir colunas de sustentação e começar a dizer ao povo: esse aqui é o nosso alvo, irmãos. Esses dias uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, vamos fazer isso, isso e isso na igreja. Eu digo: vamos não. Ela disse: pastor, mas toda a igreja faz isso. Eu digo: nós não somos toda a igreja, nós somos a igreja evangélica Canaã. Não somos universal, mundial ou qualquer outra. Nada contra, irmãos, mas não é porque pastor Valdomiro está fazendo as campanhas dele e está dando certo que eu tenho que fazer aqui e vai dar certo para mim também. Deus nos chamou de forma diferente, irmão. É verdade. Nós temos foco. Por isso, irmão, pense agora comigo numa igreja viva, uma igreja dinâmica, mas uma igreja que tem colunas, que tem focos de sustentação e que trilha e conquista nesse foco para a glória do Senhor. Quero dizer a você, em primeiro lugar, uma igreja, dorme não, irmão, uma igreja, ela não pode sobreviver sem liderança. É verdade. Você que é membro, você precisa reconhecer isso. Deus tem levantado aqui e em nosso meio líderes, pessoas igual a você, igual a mim, mas sobre as quais Deus colocou uma virtude, um poder, uma visão e o levantou como autoridade sobre as nossas vidas. E eles têm a graça de conduzir a igreja pela bondade do Senhor. Então, a primeira coisa, amados, que eu e você precisamos nos focar para que tenhamos uma igreja viva e dinâmica é numa boa liderança. Imagine, irmãos, se eu não tivesse aqui esses irmãos, a igreja ainda continuaria da mesma forma que estava. Não é verdade, irmãos? Nós muitas vezes, queridos, diante das feridas, das mágoas, das tristezas que a própria igreja, que o próprio ministério causa em nós fomos tentados a desacreditar das pessoas. Quantas vezes eu fui traído, quantas vezes eu dei autoridade, quantas vezes eu consagrei uma pessoa, quantas vezes eu coloquei para sentar no púlpito comigo, amei, ensinei a igreja a amar, respeitar, aquela pessoa ficou comigo tempo suficiente para ganhar a confiança, e quando ele conseguiu, nos passou a perna. Naqueles momentos nós somos tentados a desacreditar das pessoas, não querer ter mais pessoas próximas de nós. E eu confesso aos irmãos que durante um tempo no meu ministério eu vivi assim: aqui, a partir de agora, não tem mais liderança. Liderança aqui é eu, e acabou. É eu e a minha esposa. E aí, querido, nós fomos descobrindo com o passar do tempo que aquilo estava nos matando, pois os fardos da igreja nós não tínhamos condições física, emocional e nem tampouco espiritual para levarmos sozinhos. E aí eu descobri, amado, depois de alguns sofrimentos, que aquilo era um caminho de fracasso. Porque existe os sem caráter, existe os aproveitadores, mas também existem pessoas sinceras, como você, pastor Will, como você, pastor Will.
como você, pastor José Filho, e como muitos outros líderes que tem aqui, que Deus levantou para estar perto de mim, para apoiar e para nos ajudar, irmão, na obra. Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, pastor, obreiro, diácono, presbítero, irmão desta igreja, é o valor da liderança da igreja. Glória. A igreja, ela não pode sobreviver sem uma liderança, sem homens capazes. A liderança é a resposta coerente às necessidades que estão surgindo. O líder é uma pessoa capaz de se ajustar às necessidades do dia a dia e se capacitar para resolvê-los. Veja a preciosidade da liderança, irmãos. Nós programamos esse encontro aproximadamente há 35 dias atrás. Comuniquei, vim aqui, reuni os irmãos, fizemos uma reunião e eu disse: olha, queremos fazer um encontro de líderes assim, 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 e lá em Petrolina eu vou correr no ministério, vamos fazer a nossa parte, vocês como igreja local, faz a parte de vocês. E aí, irmãos, deixei com eles. Essa semana eu mandei alguns áudios para alguns irmãos. E aí, como é que está? Já está tudo certo, pastor. Já está tudo mil maravilha. Algumas dificuldades ainda, mas nós vamos superar. E superamos, irmãos. Glória a Deus. Superamos. Aleluia. Isso é o poder de uma liderança. A liderança, irmão, o líder, ele é uma pessoa que Deus o coloca no meio de uma igreja, no meio de uma família, em uma geração, em uma comunidade, como resposta às necessidades, como resposta às necessidades. Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Você é essa pessoa. A liderança pode ser exercida na família, com a esposa, em uma equipe, em uma igreja, em uma cidade ou até em uma nação. Nós temos um líder nessa nação. Quem é o nosso maior líder, irmão? O presidente da República. Bom ou ruim, mas ele é o nosso líder. E devemos amá-lo e respeitá-lo como tal, pois ele está investido de uma autoridade sobre nós. E abrindo aqui um parênteses, cuidado com o que você anda falando nas redes sociais, esculhambando. Nenhum de nós temos esse direito, irmãos. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E ponto final. Vamos esperar os 4 anos. Se você não gostou, volte em outro. Mas enquanto ele está lá, ame, respeite, ore por ele, porque é assim que o cristão tem que ser. Amém? Amém. Mas existem também outros tipos de líder. Lampião, foi um líder ou não foi? Foi, líder para o mal, mas conduziu aí centenas de pessoas, irmãos, com arma, com faca, com machado, matando gente, liderado por Lampião. Foi um líder. Antônio Conselheiro, um líder. Irmãos, hoje eu olhava assim, eu digo: rapaz, estou me sentindo um líder. Olha quantos obreiros aqui. Mas o nosso líder modelo, irmão, é Jesus. Escuta o que eu vou dizer a você. O líder só é um líder quando ele consegue recrutar pessoas para morrer, se possível for, pelos seus projetos, pelos que ele acredita. Por isso que Jesus disse assim: você quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem toma a cruz, irmão, não tem outro caminho a não ser a morte. Glória a Deus. Todos os discípulos de Jesus morreram, ou quase todos morreram por amor a Jesus. Você é um líder, irmão. Sabe? E aqui, nem todos, mas se possível for, alguns daqui morrerão por amor a Jesus. Amém. Se alguém entrasse agora aqui com uma arma, que Deus nos livre, bota as mãos para cima quem não vai ser crente a partir de hoje, e fique sentado só quem vai morrer, mas não vai negar a Jesus. Eu acredito que alguns de nós ficaríamos sentados. Eu ficaria. O pastor tem convicção.
E o senhor? Sentado. Sentado. Morreria. Aí eu no fogo desses irmãos aqui, eu também fico sentado. Estou brincando, irmão. Eu morreria por amor a Jesus também. Sei que muitos de nós aqui morreriam. Amém, irmãos? Por quê? Porque Jesus é o nosso líder. Nós acreditamos na sua mensagem, acreditamos na sua filosofia de vida, acreditamos que o Evangelho fala é verdadeiro. Isso é um verdadeiro líder, um homem que exerce até hoje liderança sobre nós. Estamos aqui por quem? Por Jesus. Tudo que vamos fazer aqui é por Jesus, não é por nenhum de nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Amém, irmãos? Quem está entendendo o que é um líder, diga amém. Aleluia. Qual é o seu trabalho como líder, querido? É trazer resposta à comunidade que Deus lhe inseriu, porque você é o fator de resposta para essa cidade, para esta igreja. Essa igreja tem problema, tem dificuldades e sempre há de ter, mas Deus levantou líderes aqui como resposta para essas dificuldades. Aleluia. Pastor, não sei o que fazer. A liderança também não sabe, mas nós vamos orar e Deus vai trazer vitória. Glória a Deus. Então a primeira coisa, querido, que eu e você precisamos focar as nossas energias de trabalho é acreditar no valor das pessoas que Deus coloca em nosso meio, é dar a elas oportunidades, encorajá-las e dizer: eu quero você pertinho de mim, porque eu preciso de você. Eu preciso de você aqui, irmão Mário, preciso de você aqui, pastora Guilmar, eu preciso dos irmãos aqui. Sem vocês, quem sou eu? Não existe o pastor Ivo se não existir vocês aqui, irmãos. É verdade. Você está entendendo? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória. Então, pastor, obreiro, você que já está pastoreando uma igreja, sabe aí, entenda do valor das pessoas. Encoraje e forme uma boa equipe de trabalho, pois essas pessoas poderão lhe ajudar e certamente lhe ajudarão, irmãos, sem dúvida alguma. O líder é capaz de influenciar pessoas a acreditar nos seus projetos. Isso é o trabalho de um líder. Vocês estão aqui porque vocês acreditam nesse projeto. Amém, irmãos? Amém. Por isso nós estamos aqui. O líder é esta pessoa. Então a primeira coluna, querido, que você deve, como obreiro, investir o seu tempo, as suas energias, se focar as suas orações, é para que Deus lhe dê uma boa equipe de liderança na sua igreja, no trabalho que você está realizando. Segunda coisa, irmãos, para que tenhamos uma igreja viva, dinâmica e que ela possa conquistar, é uma boa equipe de celebração ao Senhor. Amém? Amém. Eu falo agora, querido, de uma função muito importante que existe nos nossos cultos. Observaram como o nosso culto começou hoje? Com louvor. E a maioria deles começam assim, irmãos. O louvor, a adoração, esse momento de ministração, de adoração, é tão importante quanto a mensagem que está nos sendo pregada nesse momento. Faz parte. Por isso, querido, toda a igreja, todo pastor, todo obreiro, ele deve orar, empregar as suas energias, desejar, incentivar que Deus levante pessoas capacitadas para esse ministério de louvor na igreja. A igreja deve ser conduzida
em uma adoração madura, eles devem celebrar com alegria no seu coração, celebrando o caráter e as obras de Deus. A adoração é relevante e bem planejada, visando o envolvimento e a atividade das pessoas, em um clima de amor, na busca e no enchimento do Espírito Santo de Deus. Uma igreja, querido, ela precisa ter liberdade na adoração. Deve ser um ministério que nós devemos considerá-lo relevante na igreja, porque sabe, o que mais atrai as pessoas à igreja não é a mensagem pastoral. Muitos que estão nas nossas igrejas, eles foram atraídos primeiro pelo louvor da igreja. É verdade. A mensagem pastoral é o alimento que sustenta, que nutre o crente dia após dia. Fico triste, querido, quando eu vejo irmãos dizer assim: eu não sei louvar, mas eu louvo para Deus. Você não deveria louvar, porque essa não é a concepção. A concepção que se passa com frases como essa, querido, eu estou fazendo para Deus, então faço qualquer coisa, de qualquer jeito. E não é assim, querido. Deus não exige de você a perfeição de um cantor, mas Deus exige de nós o zelo no nosso coração para darmos o nosso melhor. Aleluia. Por isso, querido, a igreja deve ter uma equipe ministerial de louvor, e esses devem louvar e levar a igreja ao momento de adoração a Deus com liberdade, não enclausurando a igreja em um ritmo ou em uma liturgia, mas dando ao povo liberdade para louvá-lo com amor, com alegria e na expectativa, acima de tudo, que através do louvor e da celebração, Deus encha a sua igreja com o Espírito Santo. Pois o que é que diz a palavra, irmão? A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita, irmão, no meio dos louvores. Então, querido obreiro, invista nos jovens da sua igreja, invista no departamento de música, compre instrumentos novos, incentive os jovens. Se não tem música na sua igreja, mas tem jovens aspirantes, pague um curso de música, bote ele no curso de violão, bote ele no curso de bateria, faça alguma coisa, querido. Comece a orar, comece, recrutar pessoas para esse ministério. Dê oportunidade às pessoas chegarem, se aparecerem, se envolverem nesse ministério de celebração, que é tão importante, meus amados irmãos. Uma igreja, querido, ela não pode sobreviver, ela não pode ser uma igreja vívica, dinâmica, se ela não tem uma concepção vívida acerca da adoração e do louvor ao Senhor. Se ela não toca o coração do pecador, do visitante, com o louvor e com a adoração, se ela não é capaz de convidar aqueles que ouvem o som da sua música a fazerem parte desta igreja. A igreja deve selecionar, queridos irmãos, louvores, adoração, e dar liberdade ao povo para fazerem com alegria, como no seu coração, cultuando e exaltando o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Primeira coisa importante numa igreja é liderança. Segunda coisa é um ministério de louvor e adoração. Invista na música da sua igreja. Mas tem um terceiro ministério importante, irmão, na igreja. Talvez esse a gente não tem muito costume de ouvi-lo na igreja. A gente ouve sobre tantos ministérios, mas em poucos lugares a gente já ouviu sobre o ministério de cuidado. E Deus tem me incomodado. Já faz há cerca de 1 ano, não sei se vocês lembram, que eu estou falando sobre isso, irmão.
a necessidade de um ministério de cuidado na igreja. Vocês sabem qual é a função do ministério de cuidado na igreja, irmão? É fechar as portas do fundo da igreja. As nossas igrejas estão mais parecendo rodoviária. Se tornou rotativo. Pessoas chegam e pessoas saem ao mesmo tempo, irmão. E isso não nos dá nenhum tipo de alegria. Nenhum tipo de alegria, irmão. A igreja, ela deve ter uma única porta, a porta de entrada. A igreja, ela precisa ser tão viva que após o visitante chegou pela primeira vez, ele se identificou com aquela igreja, e ali ele fica como um casamento para sempre e nunca mais conseguirá sair dela. O ministério de cuidado da igreja, querido, ele é esse ministério que fecha as portas de fundo da igreja, as portas de saída, irmãos. E muitas vezes, querido, nós não sabemos e ainda não paramos para pensar sobre o valor desse ministério de cuidado que deve existir nas nossas igrejas. O que é que esse ministério faz, irmão? Ele cuida. Observe que aqui nós estamos abrindo um leque e fazendo você entender que há lugar para tudo. Ontem Raquel pregou e ela disse assim: nós somos um corpo, irmão. E vocês já viram uma mão, por exemplo, entrando aqui, uma mão sozinha? Eu acho que a gente sairia correndo, irmão, no dia que uma mão entrar aqui, uma mão grandona assim, balançando, não dizer nada, chegar e ainda sentado numa cadeira, só aquela mãozona, a gente sairia correndo daqui. Isso seria um fantasma, o anormal. A igreja não pode ter só liderança, a igreja não pode ter só celebradores, a igreja também não pode ter só cuidadores, porque ela tem muitas funções. Se você não foi chamado para a liderança, possivelmente você foi chamado para o ministério de louvor. Não, pastor, mas eu não sinto nenhuma atração para esse ministério de celebração. Então Deus te chamou como um cuidador, para que você cuide de pessoas, cuide de vidas, para que você realmente sinta a falta no domingo à noite da cadeira que ficou ao seu lado vazia, o irmão não veio. Eu estou aqui inquieto, irmão, porque o irmão Hugo saiu ontem e disse: amanhã cedo, pastor, eu estou aqui, venho para tomar café, vou participar do estudo e ficar para o culto à noite. Ele nem veio para o café, nem veio para o estudo, nem veio para o culto. Eu fiquei inquieto aqui, irmão, com esse negócio. Então, um cuidador, querido, é aquela pessoa que é capaz de sentir a ausência de um irmão, que por alguma razão ele faltou no culto, mas quando você sai daqui, hoje no tempo de tecnologia que estamos vivendo, você pega rapidamente o seu celular e manda uma mensagem: ô irmão amado, senti sua falta. Você não faz como um tipo de cobrança, mas você o faz demonstrando o seu amor e carinho a essa pessoa. Senti a sua falta, o culto foi tão bom, mas a sua cadeira estava vazia. Aconteceu alguma coisa? Está precisando de ajuda? Quer a minha oração? Posso ajudá-lo em alguma coisa? Veja como o ministério de louvor, irmão, é tão importante. O irmão fez aniversário hoje, não tem culto, não pode cantar os parabéns, mas tem um ministério de cuidado que vai mandar um cartão, ainda que seja virtualmente, que vai gravar uma oração no WhatsApp e vai mandar, e vai cantar um parabéns e dizer: você faz parte da nossa família. Glória a Deus. Esse é o ministério de cuidado. O ministério de cuidado, querido, ele cuida das pessoas que sofrem, seja emocionalmente, psicologicamente ou financeiramente. Existe um ministério de cuidado na igreja para cuidar daqueles que sofrem. O ministério de cuidado na igreja, querido, ele socorre os necessitados. O irmão ficou desempregado, o irmão perdeu o salário,
Existe um ministério de cuidado para fazer a campanha do quilo, a cesta básica e assistir essa família, mesmo que seja por um tempo da sua vida. Queridos irmãos, quantas pessoas nós temos perdido e ficamos na nossa incredulidade, mas forjado por uma falsa espiritualidade. Deus está limpando. Deus deveria começar a limpeza por você que pensa dessa forma. Deus não limpa quando Ele tira do meio da igreja, irmão. Eu não acredito nisso, porque essa é a filosofia do ladrão, do salteador. A filosofia de Deus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, o ministério de cuidado na igreja, ele visita, ele cuida, ele evangeliza, através de mensagens e ligação. Deus usa tremendamente o ministério de cuidado para a edificação da sua igreja. Administremos bem os dons que temos recebido de Deus, cuidando dos nossos irmãos. Cuidando dos nossos irmãos. Ô irmãos, pense com carinho sobre esse ministério na sua igreja. Aí você pode pensar assim: pastor, na minha igreja é só eu, não tem ninguém para fazer isso. Comece a orar, Deus vai levantar. Só tem a irmã Zefinha, comece com a irmã Zefinha. Você é o líder, então chame ela, diga a ela assim: irmã Zefinha, Deus falou no meu coração para a gente começar aqui um ministério de cuidado nessa igreja, e a irmã vai começar comigo. Como é que eu faço, pastor? Nós vamos cuidar da igreja, cuidar dos irmãos aqui. Nós vamos voltar o nosso coração, o nosso amor, a nossa atenção de forma total para essas pessoas. A coisa vai mudar, irmãos. Amém? Amém. Ministério de cuidado, querido, ele exerce a árdua tarefa de aconselhamento e encorajamento àqueles que estão desanimados. Quantos irmãos nós podemos salvá-los de um desvio, de sair da nossa igreja, de sair do nosso ministério, irmãos, se nós exercermos o ministério de aconselhamento. Aconselhamento, irmãos. Achei interessante quando o pastor compartilhou, quando ele teve que intervir entre dois irmãos que brigavam na igreja, um falava do outro, mas ele começou observando os pontos positivos e ele começou a usar isso, sabe? E a coisa mudou, irmão, se transformou. Problemas tem e certamente existirão, irmãos, mas nós precisamos nos levantar se queremos mudar a igreja. E não a mudaremos, querido, sem suar a camisa. Tem observado o quanto o encontro tem sido bom? Mas foi difícil vir, não foi? Mas agora que estamos aqui, está sendo difícil voltar. O pastor Luiz falava comigo hoje: pastor, tem que ter mais desse encontro, pelo menos 2 por ano. Eu digo: é mesmo, temos que fazer realmente. Não mudaremos e não chegamos a lugar algum, querido, se não estejamos dispostos a suar a camisa, a trabalhar. Sabe, a gente prefere mais fazer um culto da pipoca, do cachorro quente, de qualquer outra coisa na igreja, do que investir em coisas realmente que vai dar resultado, que é no treinamento de líderes, numa boa equipe de celebradores da igreja, em um ministério de cuidado, que vai nos ajudar a cuidar do rebanho, que vai trazer vida, edificação, que vai trazer crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Que vai ajudar as pessoas a se tornarem em pessoas melhores.
Mas existe um outro ministério também, irmão, que é preciso, e a igreja não será igreja sem ele. É o ministério de ensino, irmãos. A igreja precisa existir pessoas capazes de se dedicarem ao conhecimento e terem predisposição para ensinar a outros. Como que nós temos, querido, programado o ensino da nossa igreja? Esses dias, o mês passado, o pastor ligou para mim e disse assim: pastor, passou aqui na minha igreja uma certa pessoa se dizendo missionário, que tem o dom de cura. Essa pessoa chegou aqui, começou a orar por todo mundo, algumas pessoas até foram curadas, mas no final dessas curas todas, levantou um redemoinho dentro da igreja. É confusão que não acaba mais, pastor. Agora tenha cuidado, porque o mistério mudou aí para o seu lado, ela está indo para a areia branca. Eu digo: cruz, credo, Ave Maria, para longe, lapeta. Quando foi no domingo seguinte, a dita cuja lá, sentada na cadeira da igreja. Aí eu digo: já sei. A partir de hoje, irmão, eu vou começar uma série de pregação sobre cura divina. Pronto, vacinei a igreja, irmão. Ainda que essa pessoa queira, ela não vai encontrar espaço, porque eu estou ensinando Bíblia aos nossos irmãos. Glória a Deus. Estou pregando, já preguei até no canal da nossa igreja, no YouTube, uma mensagem. Eu estou pregando uma série sobre cura divina. Ela foi 2 vezes, irmão. Essa pessoa que se diz curandeira foi 2 vezes, não foi mais. Aí foi a irmã que estava indo com ela. Aí eu perguntei: cadê a curandeira lá? Ah, pastor, parece que ela não gostou de alguma coisa, não apareceu mais não. Resolveu, irmão. Entendeu? Então, que vacina a igreja, irmão, é ensino. Programe a escala de ensinamento da sua igreja. Eu estou inquieto, já até falei com o Mário, que eu estou preparando um estudo e vou trazer para essa família, que desde que eu vim aqui, acho que o meu primeiro culto aqui, eles vieram e nunca mais pararam de vir para a igreja. A família de que nós me disse: olha meus vizinhos aqui, o ciúme dela, o cuidado, né? Estou preparando um estudo para vocês e vou trazer. Queria estar aqui mais tempo para já estar acompanhando, mas vamos providenciar um irmão que possa fazer isso. Aqui, novo convertido chegou na igreja, irmão, ele tem que ser ensinado. Pessoa foi até o batismo, começou uma outra fase de ensino na vida dele, e assim sucessivamente. Precisa existir na igreja um ministério atuante e prático de ensino. Conversando com o presbítero Leninho do ano passado, eu disse para ele: varão, você precisa ir para o seminário. É, pastor, é o meu sonho. Até a gente começou umas aulas na igreja, mas não decolou. Aí eu fiz uma pesquisa lá, descobri alguns bons seminários, e aí mandei para ele. Eu digo: ó, irmão, esse aqui está num preço bom, é só 2 dias por semana, né, irmão? 1 dia por semana, não vai lhe tomar muito tempo, uma mensalidade que o senhor pode pagar. Então invista isso na sua vida. Naquela mesma semana ele foi lá, fez a matrícula e está estudando, tá, irmão? Parou aí nesse período de pandemia. Mas precisamos ter pessoas da igreja, irmãos, que possam exercer o ministério de ensino. Mas quero que você entenda que não somente teólogos podem ensinar na igreja. Pessoas que tenham conhecimento básico na Bíblia, que tenham uma vida respaldada por um bom testemunho, uma vida de fé diante de Cristo, como o pastor pregou ontem. Pode ser um sapateiro, irmão, mas Deus é capaz de usá-los na sua simplicidade para trazer honras e glória ao seu santo nome. Glória. Amém, querido obreiro? Não despreze o ministério de ensino. A igreja, ela precisa viver uma vida de obediência e prática bíblica.
ser obediente e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. A igreja precisa conhecer de perto o ministério do discipulado, irmão. Coisas que a gente não ouve mais sobre esses dias, nesses últimos dias. O discipulado na igreja, irmão. Discipulado. Aonde um irmão discipula outro irmão. Aonde um irmão cuida de outro irmão. Quando eu cheguei na igreja em 91, irmão, isso era constante na igreja. A gente chegava na igreja, já tinha ali um jovem para caminhar com a gente, nos discipular, nos ensinar. Por isso a coisa fluía bem melhor, irmão, do que nos dias de hoje. Sabe? Precisamos trazer de volta o ministério do discipulado na igreja. Quantas pessoas, irmãos, com dons dentro da igreja, mas que não estão usando? Treinamento de líderes. Treinar essas pessoas para que elas possam exercer o ministério de ensino com alegria no seu coração. Vou concluir, irmão, falando de um último ministério que a gente não pode. Se eu falei tudo isso e não tivesse falado agora, não fosse falar agora, querido, desse último, eu acho que a gente não tinha tanto proveito aqui, porque essa é a missão da igreja. Alcançar. Esses são os pilares que a igreja deve investir o seu tempo, irmão. E tudo que ela fizer deve girar em torno disso. Ganhar vidas, alcançar vida. A igreja precisa se envolver no ministério ativo e contínuo de uma evangelização efetiva. Efetiva, irmãos. Ministério de alcançar deve ser um ministério de maior investimento, ministério de maior dedicação por parte da igreja. Nesse ministério, querido, eles conhecem de perto a evangelização, eles buscam, eles alcançam, eles fazem de tudo que estiver ao seu alcance para que outras vidas sejam alcançadas. Nesse ministério de alcance, eles desenvolvem a integração saudável no seio da igreja. O ministério de alcance na igreja, ele deve ter uma visão não somente local ou estadual, mas, se possível for, até mundialmente falando, irmãos. E hoje nós temos bons recursos para alcançarmos o mundo, irmãos. Alcançarmos o mundo. A internet, né? A internet, temos um canal que fica no ar 24 horas, um canal do YouTube. Nós temos noção, irmão, que Deus pode fazer, Deus pode levar esta mensagem para o outro lado do mundo e pessoas serem alcançadas lá. E devemos orar: Senhor, usa-nos nesse ministério de alcance, nos ajuda realmente a alcançar pessoas não alcançadas, alcançar pessoas de forma efetiva, trazê-las e integrá-las no teu reino. Nos ajuda a ter uma visão, Senhor, expansiva, aonde possa alcançar os não alcançados. A igreja, irmão, precisa conhecer de perto as necessidades da cidade de Monte Santo e trabalhar e explorar essas necessidades, irmãos. Amém? Amém. No objetivo de alcançar essas pessoas para o reino eterno
de Deus, nosso Senhor. Fique de pé, irmãos. Aí, em nome de Jesus, nós falamos, irmãos, sobre 5 coisas: liderança, celebração, cuidado, ensinar e alcançar. Essa deve ser as 5 colunas da igreja. Deve ser o nosso foco maior de ensino, ou de trabalho, de investimento na obra de Deus. Formar uma boa equipe de líder, formar um bom ministério de louvor na nossa igreja, dando oportunidade para a igreja louvar a Deus de forma viva, né? Levar pessoas a cuidarem uma das outras. Você está aqui para cuidar de alguém. Levar pessoas a se capacitarem para exercer o ministério do ensino. E termos, irmãos, o grande alvo comum entre todos: o ministério de alcance, de alcançar pessoas. A gente pode ilustrar isso, irmão, da seguinte forma. Faça assim comigo. Fique todo de pé aí, irmão. Todos de pé. Até o bom velhinho, fique de pé. Muito bem. Faça assim comigo. Daqui para cima, adorar. Para baixo, cuidar. Com os de fora, alcançar. Quem faz isso funcionar? Liderança. Serve. Agora nós vamos fazer junto. Eu vou dizer assim, ó, para cima, aí vocês dizem adorar. Com os de dentro, cuidar. Com os de fora, quem faz isso funcionar? Tá bom. Aprendeu, pastor? Então vamos lá, ó. Para cima. Espera aí, alguns irmãos dizem para cima. Só quem diz para cima é eu. Você vai dizer adorar. Entendeu? Vamos lá. Para cima. Adorar. Com os de dentro. Cuidar. Com os de fora. Quem faz isso funcionar? Amém, irmãos? Não esqueça disso, querido. Para cima a igreja adora. Com os que estão aqui dentro a gente faz o que, irmão? A gente cuida, como se fosse nós mesmos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: a partir de hoje eu vou cuidar de você. Aleluia. Glória a Deus. Se torna mais fácil, irmão, se você assumir esse papel de pastor. Porque esse irmão aí talvez more no seu bairro, seja o seu vizinho, você estará com ele todos os dias. Então você pode cuidar dele, você pode ensinar, você pode orientar, você pode guiá-lo a um caminho mais seguro. Não esqueça, querido, que a partir de hoje nós vamos cuidar uns dos outros. Aleluia. Até quando pessoas lhe acharem chatas, continue cuidando, porque foi para isso que Deus me ensinou. Algumas pessoas falam do pastor Wilton assim: esse homem é muito chato. Por que ele é chato? Porque ele não gosta de coisa errada. Ah, tá. E aí você está querendo alguém que lhe apoie seus erros. Você precisa de alguém mesmo chato perto de você, porque aí você vai se tornar mais crente. Aleluia. Ai, se não fosse a chatice dele, irmão. Glória a Deus. Cuidando de mim, dos meus filhos, da minha família. Felipe levou cada lapada, mas cada uma delas foi valorosa, irmão, porque fez dele um homem. Glória a Deus. Amém? Então, às vezes Deus coloca perto de você uma pessoa chata,
porque se Deus não colocar um chato perto de você, você vai se desviar da presença de Deus. Eu quero dizer a você, igreja, Deus nos levantou para cuidar uns dos outros. Então nosso alvo é adorar a Deus. Com os irmãos da igreja nós vamos cuidar uns dos outros, com os de fora nós vamos alcançá-lo. E quem faz isso funcionar é liderança. A última vez para a gente encerrar, irmão, para cima, com os de dentro, com os de fora. E quem faz isso funcionar? Vamos louvar ao Senhor. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, e o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, e o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, o tempo a noite pensará. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se não tem tempo a noite pensará. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Oh Deus. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Senhor, o tempo a noite pensará. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, o tempo a noite pensará. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, este encontro, Senhor, foi marcado no teu coração com um propósito.
Senhor quer, meu Deus, que sejamos líderes melhores na tua casa. E o Senhor tem nos dado nesses dias todas as ferramentas necessárias para que tenhamos, Senhor, uma igreja viva, uma igreja saudável. Ó Deus, para que, Senhor, sejamos líderes melhores, de forma diferente, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, muitas vezes o ministério, as lutas na igreja, os cálices amargos, Senhor, que temos que beber, as injustiças, Senhor, que enfrentamos, os descasos, Senhor, de alguns irmãos, ó Deus, nos fere, Senhor, e causa, Senhor, dores profundas na nossa alma. Ó Deus, aqui, Senhor, talvez tenha obreiros, ministros, Deus, Senhor, desiludidos, desacreditados, que não tem mais sonhos, Senhor, na tua casa, na tua obra. Ó Deus, mas estamos na presença de um Deus que é capaz, Senhor, de restaurar os nossos sonhos. Por isso, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, nos restaura a paixão ministerial, Senhor. Nos restaura o amor pela igreja. Nos restaura o amor, Senhor, ó Deus, pelas vidas perdidas, Senhor. Ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que a igreja do Senhor é o teu corpo. O Senhor colocou este povo nas nossas mãos, Senhor. Ó Deus, o Senhor quer nos usar. Ó Deus, por isso nós te pedimos, faz de novo nas nossas vidas. Nos levanta, Senhor da glória. Ó Deus, a partir deste encontro, a partir deste congresso, ó Deus, como líderes diferentes, novos focos, novos alvos, ó Deus, na tua casa, Senhor. Talvez, Pai, nós não tenhamos condições de começar os 5 ministérios de uma vez, mas nos ajuda a começar de um, Senhor, para a glória do teu nome. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem em cada igreja, para a vida de cada pessoa, líderes que o Senhor tem levantado, que o Senhor separou do teu coração. Ajuda, Senhor, os teus obreiros a enxergarem, a ver estas pessoas. Coloque estas pessoas, meu Deus, no caminho deles. Oh Pai, pessoas leais, pessoas sinceras, verdadeiras, pessoas, Senhor, que lhe formem uma equipe eficaz de liderança, Senhor, com quem eles possam contar, ó Deus, ser apoiados e apoiá-los, ó Deus, no seu ministério, para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro pela tua igreja, pelos obreiros que aqui estão, pedindo derrama da tua graça, ó Deus, de forma toda especial, para a glória do teu nome. Nós oramos, meu Deus, e te pedimos que continue nos abençoando durante o tempo que ainda permaneceremos nessa cidade. Amanhã de manhã toda a ministração, a comunhão do café da manhã, no almoço, na janta, que tudo seja para a glória do teu nome. Eu oro, meu Deus, assim te agradeço, ó Pai, pedindo que o teu amor, que excede todo o entendimento, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a doce e santa consolação do teu Espírito seja com o teu povo, com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Mas quero convidá-los a todos para o jantar. O irmão Gerlock nos espera lá na escola com o jantar, irmão. Vamos lá saciar este alimento para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Já encerrou aqui, John? Acho que já passou uma hora, não foi? Acho que já passou uma hora e encerra automaticamente. Aí como é que faz? Que salva alguma coisa? Não.
Aí aqui é só encerrar, hein? Encerrar.